E a terceira fase da mentira, que agora chega a parte preocupante, tá? A terceira fase da mentira é o momento preocupante, que é quando a criança começa a mentir para manipular a informação, porque ela quer, de fato, manipular a realidade, porque ela tem medo da bronca e porque ela quer se livrar de um problema. Quando que a criança entra na terceira fase da mentira? Por volta de uns 7, 8 anos de idade. Por volta de uns 7, 8 anos de idade, a criança sabe que o mundo real não é a imaginação dela, ela sabe a diferença, ela consegue separar as duas coisas, sim, e ela começa a perceber que dá para manipular a realidade, que ela pode falar uma coisa que não aconteceu, ou que ela pode omitir uma coisa que aconteceu, porque o outro lado da mentira é a omissão. Eu não preciso falar que fui eu, né? Eu posso não mentir dizendo que não fui eu, mas eu não falo nada. O falar nada também faz parte do processo de aprender a mentir, porque aprender a mentir é um processo. Vem a fase 1, vem a fase 2, vem a fase 3. Eles não nascem sabendo mentir assim igual um adulto, eles vão aprendendo com o tempo. Então, nessa terceira fase da mentira, que é a fase preocupante, porque as outras duas é tranquilinho, não precisa se preocupar, vai passar. É meio esquisito, mas vai passar. E eu vou falar delas mais pra frente nos próximos tópicos também. Agora, a terceira fase, que a criança entra lá com 7, 8 anos, ela começa a ficar ligeirinha, ela começa a entender a coisa e ela já sabe que a realidade é diferente da imaginação dela e que ela consegue manipular a informação. Então, ela consegue dizer que não foi ela consegue não dizer nada, né? Consegue omitir, ela consegue manipular. E é aí que começa o problema. Quando a criança entra na terceira fase da mentira, ela começa a mentir porque ela tem medo de levar bronca, porque ela tem medo de ser castigada, enfim, porque ela quer se livrar de um problema. A criança, de novo, quebrou um copo, ela olha pro copo quebrado e fala, putz, né, minha mãe vai brigar comigo, eu vou arrumar um problema, eu vou arrumar encrenca com isso aqui. Aí ela tenta se livrar da encrenca, ou mentindo, ou omitindo, ou escondendo as provas. A criança vai lá, recolhe todos os cacos, mal e porcamente, né, porque eles não vão saber limpar direitinho, mas vai lá, recolhe tudo e joga atrás da máquina de lavar. Quando eu era pequena, eu comia bolacha recheada, biscoito recheado, eu falo bolacha que eu sou de São Paulo, mas é biscoito, né? Biscoito recheado. E aí, às vezes eu não queria comer o biscoito, eu queria comer só o recheio. Eu jogava atrás da geladeira. Eu abria o biscoito, lambia o recheio, fechava o biscoito e jogava atrás da geladeira da minha avó. E na minha cabeça tinha sumido. Na minha cabeça ninguém nunca ia encontrar o biscoito atrás da geladeira. Dali a 2 dias alguém achava, porque ia limpar a cozinha e tava ali um ponto de biscoito, né? Mas eu fazia, eu tentava esconder as provas. Não fui eu, ninguém fez isso. Óbvio que todo mundo sabia que tinha sido eu, mas na minha cabeça de criança funcionava. Eu joguei muito biscoito atrás da geladeira só porque eu queria comer só o recheio. E eu sabia que se eu quisesse comer só o recheio, iam brigar comigo, porque, enfim, né? Você quer comer o biscoito, você come o biscoito direito, inteiro. Então, como eu sabia que não iam deixar eu comer só o recheio do biscoito, eu ia lá e jogava atrás da geladeira. Quem nunca, não é mesmo? Então, quando eles entram nessa terceira fase da mentira... Nessa época eu não estava ainda na terceira fase da mentira, eu devia ter uns 5 anos mais ou menos. Eu jogava atrás da geladeira e o fato de que para mim aquilo não existia mais, eu achava que não existia para ninguém. Se eu não conseguia mais ver, se na minha cabeça aquilo não fazia mais sentido, ninguém ia entender, ninguém ia ver sentido naquilo. Era a fase 2 da mentira. Aí na terceira eles começam a manipular a informação porque estão com medo, porque querem se livrar de um problema, querem se livrar da bronca. Então esses são os principais motivos que levam as crianças a mentir dentro das 3 fases da mentira. A primária, a secundária e a fase terciária, que é a fase preocupante, né? Que é a fase que a gente tem que ter atenção aí quando eles entram nessa fase da mentira. As outras 2 fases da mentira são preocupantes? Não. Porém, dependendo do modelo de educação que essa criança recebe, mesmo as outras 2 fases da mentira não sendo preocupantes, ela vai ficar uma criança mentirosa, tá? Então, não é porque o seu filho ainda tem 3 anos, e aí você fala, meu filho ainda tem 3 anos, então eu não preciso me preocupar com isso. Precisa, porque se você não começar a trabalhar a educação do teu filho agora, para ele não mentir para você, quando ele crescer e chegar na fase 3 da mentira, ele vai ficar mentiroso. Ele vai começar a enganar você. Então, não existe criança muito nova para a gente começar a trabalhar isso. A partir do momento que a criança fala, a gente tem que começar a trabalhar essa questão de mentira e honestidade. Porque se ela fala, ela começa automaticamente a ter a opção de mentir, seja em qualquer fase, seja por qualquer motivo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, ali, a criança fez 1 aninho e meio, tá falando, a gente já tem que começar a trabalhar esses traços de honestidade, né? Esses traços de responsabilidade nela. Então, não tem essa de, mas meu filho tem só 3 anos.
anos, então eu não preciso me preocupar. Precisa, porque você precisa se prevenir para um problema futuro, né? Você não quer que a criança fique mentirosa para lá na frente dar dor de cabeça. Então você já previne, já resolve agora, você já corta o nó pela raiz, como diria minha avó.